especial, 2 de Iyar, é o aniversário do Rebbe Maharaj, o quarto Rebbe da dinastia Chabad Lubavitch. Então vamos conectar o shiur de hoje também com os ensinamentos do Rebbe Maharaj. Nós estudamos a Sefirot, os atributos divinos, as emoções, conforme constam na Kabbalah. Então já estudamos Chesed, Gvura e Tiferet, que são respectivamente bondade, severidade e beleza, harmonia, beleza. E hoje vamos estudar Netzach e Hod. Netzach e Hod, Netzach é persistência, hoje falar que é teimosia, e Hod é humildade e esplendor. Se a gente olha na árvore da vida, onde estão as Sefirot, Chesed está à direita, Gvura à esquerda, Tiferet no meio, Netzach à direita e Hod à esquerda. O que é Netzach? Netzach tem várias palavras que a gente costuma usar no dia a dia. Tem o movimento Netzach aqui em São Paulo, tem Lenatzeach, é vencer. Netzach é o drive da pessoa para poder vencer na vida. É aquele sentimento que a pessoa tem quando ela vai superar tudo. Não só dificuldades externas, mas também os próprios limites autoimpostos. É quando a pessoa olha para uma montanha do tamanho do Everest e fala: eu vou vencer isso aqui, eu vou conseguir subir até lá em cima. O que está brilhando na pessoa naquele momento é Netzach, a vontade da vitória, da perseverança. No dia a dia, assim, sem falar de grandes aventuras, mas no dia a dia, Netzach é quando a pessoa senta para fazer um sudoku. Prepararam para pensar? O que é o passatempo que a pessoa faz? A pessoa pega um quebra-cabeça, alguma coisa, óbvio, não num nível muito fácil para ele, mas algo que é mais difícil do que ele costuma fazer, ele quer vencer. Ele não está vencendo ninguém com aquilo. Ninguém vai sair com o jornal do dia, com o passatempo, mostrar que ele conseguiu. Não vale tanto assim. Mas para a pessoa, ela se desafiar e ela vencer aquilo, isso é Netzach, isso é a vontade de vencer. Um outro exemplo fácil para isso, umas 2 semanas atrás, um pouquinho mais até, estava difícil para conseguir minyan aqui na sinagoga. Shabbat, a gente sabe que nem sempre é fácil, quem estiver assistindo pode vir. E uma pessoa da sinagoga falou: não, esquece, esse Shabbat não vai dar minyan. Aquele Shabbat com certeza deu muito mais do que minyan. Por quê? Porque ele indiretamente me desafiou. Ele falou: como? Não vai ter minyan? E eu senti desafiado, eu senti algo que eu precisava vencer. Então naquele momento, Netzach venceu e comecei a ligar para conseguir minyan e deu tudo certo. Então isso é Netzach. Netzach é a vontade de se superar. Diferentemente das outras Sefirot que vimos até agora, Netzach precisa de alguém que vai contra ele. O que quer dizer isso? Se eu estou bem, sabe? Ninguém me fala nada que vai contra o meu raciocínio, contra a minha vontade. Eu não vou usar Netzach. Eu não tenho para quê. Se eu não vejo nada difícil na minha vida, uma contraparte, eu não vou usar Netzach. Quando Hashem criou a mulher, nos 6 dias da criação, então consta na Torá que Hashem criou Ezer Kenegdo. O que quer dizer? A mulher é Ezer Kenegdo, é uma ajuda contra ele. Peraí, ou é uma ajuda, ou é contra. Como que funciona isso? Não tem várias explicações dos sábios, que se a pessoa merece, a mulher ajuda ele a crescer, e se não merece, a mulher faz ele cair, quer dizer, não dá o valor que ele gostaria de ter, e ele acaba caindo na vida. E como funciona isso? Imagine uma empresa onde todos se reúnem. Um minutinho só. Imaginem vocês uma empresa onde todos se reúnem para ver qual vai ser o objetivo, o que eles vão fazer, e ninguém discorda de absolutamente nada. Todos concordam, assim, o presidente fala uma coisa e todo mundo
junto, abaixa a cabeça, sobe a cabeça, concorda com tudo. Aquela empresa não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque não tem nada que desafia ela. Então, muitas vezes, a gente vê que tem gente que está lá para ser oposição. A oposição não é ruim. Pelo contrário, a oposição faz o lado que está cuidar direito. A política funciona assim. Se houvesse um partido apenas, embora aqui no Brasil os dois extremos são absurdos, os dois lados, mas se houvesse somente um partido, o país nunca ia para frente, porque não teria ninguém cobrando. Então você tem a oposição que faz a pessoa crescer. A mesma coisa entre marido e mulher. O que uma esposa faz, e vice-versa, o marido faz para a esposa também, é quando um chega com uma ideia em casa, o cônjuge faz ele pensar de novo. Não, e se der errado isso? Não é que a esposa está falando para o marido que tudo sempre vai dar errado. Não é assim, claro que não. Se eles se apoiam, um vai despertar coisas que o outro pode estar equivocado. Isso para quê? Para um objetivo comum, para ambos crescerem e juntos, a família toda crescer. Então, quando ocorreu o caso do fruto proibido que Adão e Eva comeram, Adão, quando Deus confrontou ele, falou que será que você comeu do que eu havia te proibido? Adão, o que ele fez? Ele não assumiu o erro, ele apontou para a esposa. Foi ela, foi a mulher que você me deu que me fez pecar. E naquele momento ele foi um grande mal agradecido. Por quê? Quando Deus criou a esposa, a mulher, foi o maior presente que Adão podia ter. No sentido de que a mulher faz o homem pensar direito. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que quando os homens se reúnem para planejar alguma coisa, se está dando certo é porque um deles voltou para conversar com a esposa em casa. O Adão, ele foi mal agradecido. Porque em vez de ver que esse Ezer que ele deu, essa ajuda contra, era para fazer ele crescer, ele preferiu falar, não, eu não quero ter oposição, eu não quero ninguém contra mim. Na prática, o crescimento vem dos desafios. O clássico exemplo dos animais marinhos, que tem casca, todos os animais, as cobras também, que quando crescem, tem a casca que tem que trocar. É assim que funciona. O desafio vem para fazer a gente crescer. O melhor exemplo ainda é a borboleta. Que se uma borboleta está saindo do casulo e alguém fica com pena dela, porque é difícil, vai e ajuda a tirar do casulo, aí a borboleta nunca vai voar. Porque aquela força, aquela dificuldade é o que faz ela crescer. Israel é um dos países que tem as melhores cirurgias plásticas, tecnologia para isso. Por quê? Certo? A gente, os homens tudo usando barba, as mulheres perucas, não é isso que atrai a cirurgia, mas infelizmente Israel tem tantos ataques com bomba que destroem a imagem de uma pessoa que eles tiveram que aprimorar muito nesse lado, nessas tecnologias para devolver a vida para as pessoas conseguirem sair na rua, se verem no espelho. Então essa dificuldade, infelizmente, é o que fez o país progredir nesses assuntos. Houve um grande mestre hassídico, Reb Nachman de Breslov, o Hassidut dele ainda é viva e vibrante no mundo, descendente do Baal Shem Tov, aproximadamente 250, 230 anos atrás. E Reb Nachman, ele tinha uma forma de agir muito controversa. A gente vê até hoje em dia, eles focam muito em alegria, os Hassidim, e dançam o tempo todo. E ele tinha muita oposição. Ele faleceu muito jovem, com 35 ou 36 anos. E outros mestres hassídicos se colocavam continuamente contra ele. Não, contra a forma de pensar. E um deles era o Shpoler Zeider. Ele também era um outro mestre, bem mais velho do que ele. E quando o Reb Nachman faleceu, o Shpoler Zeider começou a chorar muito. E os alunos dele perguntaram, mestre, o que está acontecendo? Você tem que estar feliz. Teu oponente faleceu, ele não está mais. Você vai poder divulgar suas ideias sem ele estar te provocando. Inclusive, eles se provocavam tanto que uma vez o Shpoler Zeider falou para o Reb Nachman, falou, você veio muito antes do teu tempo. Você é um bebê, você deveria ter nascido em outro século. E o Reb Nachman respondeu para o Shpoler Zeider, você já está velho demais.
você pertencia às gerações anteriores. Quer dizer, tinham faíscas, e quando ele faleceu e os Hassidim perguntaram para o Shmuel Zayda por que ele não estava feliz, ele falou, vocês não entenderam nada. Ele sendo minha oposição é que me fez crescer, e vice-versa. É preciso ter esses dois lados. Assim como em Chesed e Gvurá, bondade e severidade, em tudo na vida tem que ter esse tipo de não choque, mas oposição para fazer crescer. Lehavdil, separando entre mundos, entre o mundo racídico e o laico, um filme de super-herói. Todo mundo já viu alguma vez Batman, Homem-Aranha, essas coisas. E por que não acaba? O que essas continuam fazendo filmes sobre isso? Você sempre tem que ter um novo vilão. Se o super-herói derrota completamente o vilão e não tem outro, acabou, não tem mais graça. Então por que tem outro e outro? Porque é isso que faz crescer. Na vida judaica, na vida de qualquer um é assim. Quando você venceu um desafio, não reza para Deus para não ter desafio nenhum. Reza para ter força para o próximo desafio, porque ele vai vir. Usa ele para crescer. Isso é Netzach. Netzach é ter força. Não por ego, não porque a pessoa quer se sentir demais, mas é porque isso vai levar ele adiante. Uma forma de Netzach mal usado, às vezes acontece quando um casal se divorcia e você vê que ele, o marido, que era todo desleixado, de repente começa a malhar, fica mais bonito, ela começa a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro. Por quê? Nesses casos, um tem um ponto a provar para o outro. Ele quer mostrar, viu? Você não está mais comigo? Agora olha como eu estou bonito, olha como eu estou ganhando fortunas. É uma pena que ele não usou isso antes de separar essa força, mas isso é Netzach. Isso é um Netzach mal usado, isso é um Netzach pelo ego. Eu quero me mostrar, então eu cresço. Um Netzach bem usado é, por exemplo, uma pessoa quando ela está em depressão. Eu não estou dando o remédio e a cura, a terapia para todo tipo de depressão. Tem clínica, tem precisa de psiquiátrico, tem tudo isso. Mas uma das formas de você tirar alguém da apatia é você confrontar ela. Se é uma pessoa que tem ainda um resquício de ego, de autoestima, então quando você confronta ela, você fala, por exemplo, alguma coisa que não é verdade na frente dela, e ela se sente atacada, sabe, desafiada. Então ela começa a responder. Então aquela pessoa que 2 minutos atrás estava quietinho no canto dele, de repente ele se envolve na discussão. Por quê? Isso é Netzach. Netzach puxa a pessoa daquela apatia e faz ele eventualmente vencer a depressão. Então, no momento que ele está conversando, ele se vê envolvido naquela discussão, então ele percebe, pera, eu estava apático, agora eu estou ativo, o que aconteceu? Tá legal, eu me vejo bem nessa situação, eu estou gostando de estar assim. Isso é Netzach. É pôr a pessoa, dar aquele arranque que às vezes a pessoa precisa. A Halachá, a primeira lei do Código de Leis, diz que a pessoa, o Código de Leis aborda todo o dia da pessoa, diz que quando a pessoa ela acorda de manhã, ela tem que estar forte, firme, e ela não pode se envergonhar perante aqueles que zombam da Torá. A pessoa vai fazer uma mitzvah, vai pôr aqui pá, vai pôr o tefilin, vai fazer o que for, vai comer kasher, vai ter gente que vai zombar. Naquele momento tem que brilhar o Netzach, tem que ter perseverança, tem que mostrar que você está acima. E aí sim você consegue pôr sem se importar com o ataque dos outros. Agora, as 7 Sefirot, tem gente que vive de acordo com cada uma delas. Todos somos uma mistura de todas, mas tem aquela que brilha mais. Tem gente que é Netzach, nasceu com Netzach. Como ele sabe, como ele pode verificar se ele está usando corretamente ou não? Eu quero vencer na vida. Isso é positivo ou negativo? Então depende. Ele vai olhar as suas ações. Se ele está vencendo sem derrubar ninguém, isso é bom. Isso quer dizer que ele está indo adiante. Agora, se ele precisa derrubar outras pessoas para crescer na vida,
Então esse é o Netzach da Tumá, da impureza. Uma empresa, como funciona quando eu quero um cargo maior, então eu quero me tornar gerente. Então eu derrubo o cara que está na gerência. Começo a espalhar, difamar ele, espalhar mentiras sobre ele. Então eu vou conseguir o que eu quero, eventualmente. Mas é da forma equivocada. Eu estou usando o Netzach impuro e uma hora alguém vai me derrubar também. Agora, se eu, pelos meus méritos, eu quero crescer na empresa e pelo meu esforço, eu trabalho melhor, eu pesquiso, eu faço o que eu tenho que fazer e cresço, então isso é um Netzach positivo, porque é para isso que serve, para crescer na vida. O Rebbe Maharaj, comentamos que o aniversário dele é hoje, uma vez ele viu os dois filhos dele brincando. Tem um filho mais velho, chamava Reb Zalman Aaron, e o segundo filho dele, Reb Shalom Dober, que viria a ser o Rebbe Rashab, o quinto Rebbe da dinastia Lubavitch. Então o filho mais velho dele, Reb Zalman, pequeno Zalman, ele era o mais velho, mas ele era baixinho. Então uma hora, eles estavam passando perto de um buraquinho, uma coisa assim, então ele empurrou o irmão menor dentro do buraco, ele empurrou o Shalom Dober lá para ficar mais alto. Aí ele começou a gritar assim, viu? Eu sou mais alto que você. Claro, o irmão mais alto estava no buraco. O pai, quando viu isso, ele chamou os dois filhos, colocou os dois de pé, pegou uma cadeira e falou para o Zalman Aaron, sobe na cadeira. E agora, você está mais alto que teu irmão? Aí ele falou, sim, eu estou mais alto que meu irmão. Então o Rebbe Maharaj falou exatamente. Para você subir na vida, você não precisa derrubar outra pessoa. Ache méritos para você subir. Sobe numa cadeira, se impulsione, faça mais um curso, alguma coisa assim, não precisa derrubar o outro. Mesma coisa em casa. Se o marido e mulher têm algum problema entre eles, em vez de um humilhar o outro, para provar que ele tem razão, traga mais argumentos. Ou use o Hod, que é a próxima sefirá de humildade. Mas não, sempre pense, se eu estou usando o Netzach, eu estou usando isso de uma forma que eu cresço, e na verdade o verdadeiro Netzach faz todo mundo crescer, ou eu estou derrubando alguém. O que quer dizer que faz todo mundo crescer? Se eu realmente vou crescer na empresa, eu vou crescer de forma que eu vou ensinar os outros a crescerem também. Uma empresa, um time, todo mundo trabalhando junto. Então, se eu sei trabalhar mesmo, se eu quero crescer, eu não vou derrubar o outro, pelo contrário, eu vou apoiar o outro, eu vou ver como o outro trabalha, vou ensinar o que eu acho que eu posso ensinar para ele, vou aprender dele, e aí sim, ambos conseguem crescer. Mas nunca derrubando outra pessoa. Já Hod, quer dizer esplendor, humildade. Uma pessoa que tem esplendor é humilde, e vice-versa. A gente vê isso no Moshe Rabbeinu, a pessoa mais humilde da face da terra, que já houve e que jamais haverá. E está escrito que ele veio, ele desceu do monte com Hod, carnei ouro, carnei Hod, como diz na Kabbalah, raios de luz e de esplendor na sua cara. Isso é por conta da sua humildade. Interessante que mesmo ser humilde pode ser negativo também. Como? A gente sempre fala que a pessoa tem que ser humilde. Vamos ver daqui a pouquinho. Como a gente aplica a Hod? O que a gente faz frequentemente que vem dessa característica de humildade? A primeira coisa, agradecer. Quando uma pessoa agradece outra, ele está usando o Hod. O que é Hod? Quando eu agradeço um favor que me fizeram, eu me coloco por baixo da situação. Eu agradeço, obrigado, na verdade, a palavra obrigado quer dizer, eu lhe devo algo agora. Por quê? Porque você me fez uma coisa, quer dizer, você para me fazer um favor, você está acima de mim. Então, agradecimento, reconhecimento vem de Hod, vem da pessoa ser humilde o bastante para reconhecer o outro como importante na sua vida e se tornar devedora dela. O mal agradecido é aquele que não tem Hod, que não sabe ter humildade nenhuma. Tem gente que quando recebe um favor, tem a tendência de diminuir quem fez o favor. Ele
me fez, ele me quebrou um galho, mas não era nada demais. Eu poderia ter resolvido isso de outra forma. Ou ele fez, mas para ele é muito fácil. Por exemplo, eu vou pedir tzedakah para a sinagoga e a pessoa me dá uma quantia. Se eu não tenho rod, se eu sou mal agradecido, eu vou falar, mas para ele isso não é nada. Sabe? Eu vou diminuir a pessoa ou o favor. Eu vou esse sentimento de não gostar de dever. Eu acho que você não fez nada demais, então eu não te devo nada. Pelo contrário, tem gente que é tão mal agradecida que ataca aquele que fez o favor. Contei uma vez a história do Hafetz Haim, se não me engano era dele, que uma pessoa veio pedir um favor para ele, e ele fez o favor, ele deu, era uma tzedakah, uma coisa assim, e ele deu junto uma pedrinha pequena. Aí o homem perguntou, por que o senhor está me dando essa pedrinha? Então o tzadik, ele falou, por quê? Porque eu sei que uma hora, pela tua tendência, você vai se tornar mal agradecido, você vai me jogar pedras, tu pelo menos me joga essa que é pequenininha. Certo? Tem gente que infelizmente é assim, é mal agradecida e não sabe usar o rod, não sabe ter a humildade. Uma outra coisa que é necessária para que o rod causa é a pessoa saber pedir desculpa. É o mesmo conceito, a pessoa se pôr por baixo. Pedir desculpa é quando eu falho contigo e eu reconheço que eu falhei, eu reconheço que eu estive por baixo nessa situação. Eu não deveria ter feito isso. E tem gente que não sabe reconhecer seus erros. De novo, do Rebbe Maharaj, uma vez um homem fez uma coisa errada e foi para o Rebbe pedir um conserto para a alma, o que ele poderia fazer para se desculpar com Deus. Só que ele tinha tanta vergonha do que ele fez, que ele falou, Rebbe, eu vim por um amigo, tem um amigo meu que pecou e tal coisa, o que ele pode fazer para melhorar? Aí o Rebbe Maharaj sorriu e falou, esse teu amigo é muito tolo, porque ele mesmo poderia ter vindo e falar que está pedindo por um outro amigo. E aí o Rebbe respondeu o que ele deveria fazer. É a pessoa reconhecer que fez erros. Todo mundo erra, é parte do nosso crescimento. Uma criança, para poder andar, tem que cair de vez em quando, vai ralar o joelho. É assim que se aprende. Quem não caiu andando de bicicleta no começo? Quem não caiu é quem nunca andou de bicicleta. Aí sim, ele não sabe andar também. Só erra quem faz, não é o que dizem? Então, a pessoa é reconhecer que ela pode errar. E reconhecer que ela consegue consertar. Uma forma negativa de Hod, então a gente falou das pessoas que não têm Hod, é quem não sabe agradecer, quem não sabe reconhecer o erro. Agora, uma apresentação negativa é quando a pessoa primeiro é falsamente humilde. Se as pessoas vêm elogiar ela se faz de humilde. Isso é um desafio não ser assim. Por quê? Porque muita gente sente que quando recebe elogio, ele tem medo de se achar demais. Ou ele acha que ele não é digno disso. E aí ele acaba negando aquele elogio, mas na verdade aquilo vem de um excesso de soberba. A pessoa, na verdade, ela acha que ela é muito mais do que aquele elogio. Eu não vou assumir erros agora, mas começo de carreira sempre a gente tem que escutar rabinos mais velhos, rabinos que têm muita experiência. E aí a gente vai aprendendo. Então, muitos anos atrás, eu fiz uma coisa para uma pessoa, organizei um shiva, a gente sabe a reza, os 7 dias que se faz quando alguém falece na família, e essa pessoa quis me pagar por aquilo. Naquele momento eu pensei, eu não vou aceitar. Por quê? Porque eu estou em começo de carreira, estou aprendendo, tudo é experiência para mim, vale a pena. Aí me ligou um rabino que escutou disso, soube disso, e falou, quem você acha que você é? Você acha que você é melhor? Você acha que teu trabalho é tão maravilhoso que a pessoa não pode te agradecer com valor? Aceita, porque isso vai fazer bem para aquela pessoa. Isso é Hod mal aplicado. Às vezes, você aceitar um elogio, ou aceitar um agrado, demonstra que você reconhece o que a pessoa fez.
você fez algo pela pessoa, ela reconheceu, reconheça o reconhecimento dela. Isso também é muito importante. Saber aceitar um elogio quando ele tem cabimento, é preciso. Isso que faz gerar uma comunidade, uma sociedade. Quando as pessoas sabem se apreciar. Então, quando a pessoa acha que ela está acima de qualquer elogio, então por isso que ela não aceita elogio nenhum, isso não é humildade. Isso é falsa humildade. Ele se acha demais. Quando a pessoa tem humildade falsa, uma hora as pessoas acabam descobrindo. E aí é muito desagradável. Se conta uma vez que tinha um padre, uma cidade, que ele afirmava que ele era a pessoa mais humilde da face da terra. Ele se comportava de forma humilde, não é que ele afirmava, mas todo mundo apontava para ele e falava, olha que cara humilde. Ele olhava sempre para o chão, falava calmamente, mas alguma coisa não cheirava bem. Um humilde, ele sabe da sua grandeza. Moshe Rabbeinu não sabia. Então o rabino chegou para o padre e falou, olha, eu escutei que você é extremamente humilde, o homem mais humilde da face da terra. O padre falou, assim dizem, assim falam sobre mim. Mas como? O rabino perguntou, como é possível? Na Torá consta que o homem mais humilde da face da terra foi Moshe Rabbeinu. Não dá para ser mais humilde que ele. Como você me explica isso? Então o padre falou, eu tenho a mesma pergunta. Aí o rabino falou, se você tem a pergunta, eu já tenho a resposta. Falsa humildade é usar a Hod da forma equivocada para ter algum ganho, para ser reconhecido. A verdadeira humildade é saber que você é bom. Todo mundo é bom. Deus criou todo mundo para alguma coisa. Ele tem um propósito todo mundo e que só ele pode fazer. Mas a pessoa ser humilde quer dizer, eu sou importante, mas os outros também são. Moshe Rabbeinu pensava da seguinte forma, eu sei que eu sou um profeta. Poxa, eu subi no Monte Sinai, passei 120 dias lá em cima, 40 vezes 3, eu recebi a Torá, eu sei que eu sou importante, mas eu sou importante por tudo que me aconteceu. Se a mesma situação tivesse ocorrido com outra pessoa, talvez ela seria melhor do que eu. É assim que Moshe Rabbeinu via. Ele não se achava um nada. Se achar uma porcaria, como se escuta por aí, não é humildade. Isso é falsa humildade. Você se acha tão bom que você não consegue colocar em palavras. A sociedade não consegue nem te ver pela sua grandeza. Humildade de verdade é saber dos pontos fortes. A humildade falsa, aquele orgulho interno grande, é tão ruim que está escrito que Deus não fica no mesmo recinto que aquela pessoa. Deus não fica com as pessoas orgulhosas, não só com quem se comporta de forma orgulhosa, mas quem por dentro acha que é o melhor do mundo. Deus também não gosta disso e não fica com aquela pessoa. Existe uma humildade pior do que essa. Pior do que a falsa humildade é a humildade descabida, onde não cabe ser humilde. Por exemplo, vou usar um exemplo também que aconteceu comigo já. Parte da Tzalá, a gente aprende a ajudar pessoas em situação de risco. E aí, uma pessoa caiu, uma pessoa está passando mal. E eu vejo aquilo e eu falo, quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Imagina, eu sei tão pouco, não tenho prática. Aquele momento da humildade, ela não é falsa. A pessoa está se sentindo pequena, mas ela é terrível. E por que ela é pior do que a falsa? Porque naquele momento alguém vai sair prejudicado. A vítima, a pessoa que está passando mal. Mesma coisa, quando alguém vem pedir tzedakah. Quem sou eu para dar para ele? Imagina, ele quer juntar milhões, eu vou ajudar com 10 reais. Isso também é uma humildade perigosa. Por quê? Porque ninguém está te pedindo milhões. Estão pedindo para fazer o que você pode. Quando a pessoa abusa desse tipo de roda, essa pequenez, ele acaba não agindo no mundo. Quem sou eu? Imagina, o mundo é tão grande, tem tanta gente, Deus precisa de mim? Não, eu vou ficar deitado o dia inteiro no celular. Então isso é humildade.
É verdade, somos todos pequenos. Mas isso impede a pessoa de agir quando é necessário. Então acaba sendo prejudicial, porque aquele que veio pedir tzedakah, ou aquele que está passando mal, vão sair prejudicados. Então não é só uma questão minha, é em relação ao outro também. Então a gente viu Netzach Yehod, perseverança e humildade, e os dois são igualmente importantes, na mesma medida. Eu preciso querer vencer e eu preciso ser humilde. Tanto que no Beit HaMikdash, no templo sagrado, tinha na frente do edifício principal, tinham duas colunas, uma de cada lado da porta, chamadas de Yoachin e Boaz, e uma representa pela Kabbalah Netzach e outra representa Hod. Sei que o pessoal da maçonaria, quando escuta isso, fica sorrindo, porque eles também têm essa representação nas lojas, e representa isso mesmo. A pessoa entra, ela tem que lembrar de querer vencer, e ela tem que lembrar da sua humildade. Elas não, embora na árvore da vida sejam opostas, elas se complementam. Consta no Salmos, Sur Merava Setov, Bakeshalom Verotfeu, que o serviço da pessoa é fugir do mal, se apartar do mal e fazer o bem. Sur Merá, se afaste do mal, Vasetov e faça o bem. Netzach Yehod entra nessa jogada, onde a pessoa, para deixar de fazer o mal, ela tem que batalhar muito. Por quê? Porque o mau instinto chega e fala, puxa, olha lá a tentação do outro lado, vai lá. Para quê? Fazer o mal é tão bom. É isso que Serará fala, em palavras muito simples, claro. Cada um tem que encaixar na sua vida como funciona isso, mas o Yetzirará, aquele anjinho, ou diabinho que faz a pessoa querer pecar, a pessoa tem que ser muito forte para não pecar. Então ele tem que batalhar, ele tem que usar o Netzach. Já quando a pessoa vai fazer o bem, o Yetzirará também quer atrapalhar. Como que ele atrapalha? Ele começa a falar para a pessoa, por exemplo, a pessoa está indo rezar, o Yetzirará fala, para quê? Você nem gosta de rezar. Está tão cedo ou está tão tarde. Ele vai vir com esses argumentos que tiram a vontade da pessoa. Enquanto que para pecar, o Yetzirará põe fogo para pecar. Quando a pessoa vai fazer o bem, o Yetzirará apaga o fogo dele. Quer dizer, ele quer fazer uma coisa, o Yetzirará põe panos frios para a pessoa não fazer. E aí a pessoa tem que usar humildade. O que quer dizer? Como que ele usa a humildade? Quando ele lembra que ele vai fazer aquilo por Deus, não por ele. Então é verdade que ele está sem vontade de ir para a sinagoga. É verdade que ele não está com vontade de trabalhar. Mas ele tem que fazer essas coisas por um propósito muito maior. Então ele vai usar da sua humildade, lembrar que aquilo vem de Deus, Deus espera isso dele. E aí ele vai fazer as coisas. A mesma coisa no relacionamento. Para fazer coisa errada, brigar. Então a pessoa tem que ser forte, usar o Netzach, vencer com teimosia para não brigar. Agora, para fazer o bem, quando a pessoa tem que fazer alguma coisa, um agrado, a pessoa tem que fazer um agrado para o outro, ele não está com vontade, ele tem que ser humilde. Fazer com Kabbalatol, aceitando que aquilo que se espera dele, a Kabbalatol quer dizer julgo divino, ele tem que fazer porque é aquilo que ele tem que fazer. Naquele momento ele não tem que se achar o máximo e falar, não, isso não me condiz, pelo contrário, ele tem que ser humilde. Estamos nos aproximando de Shavuot, festa quando recebemos a Torá, e aí, em Shavuot, existe uma pergunta. Deus entregou a Torá no Monte Sinai. Monte Sinai era um monte pequenininho. E por que foi no monte pequeno? Para demonstrar humildade. Que a pessoa, para estudar a Torá, para crescer na Torá, tem que ser humilde. Então se pergunta, melhor do que um monte, Deus poderia dar a Torá numa planície. Fica todo mundo no plano. O plano é muito mais humilde que o monte. Mas ainda poderia dar num vale, quer dizer, num buraco na terra, muita humildade. A Torá vem ensinar para a gente que ao mesmo tempo que o judeu tem que ser humilde, ele tem que ter perseverança, ele tem que se manter forte. O monte está para lembrar que não basta só a humildade. Humildade qualquer um derruba.
Você é tão humilde, você não serve para nada. Pelo contrário, a pessoa tem que ser como um monte pequeno. Não tem que ser muito orgulhoso, mas tem que ter orgulho. Isso se chama se usa muito o termo orgulho judeu. Quer dizer, todas as gerações vieram contra nós. A gente menciona isso no Pesach. Bechol dor vador vihisha amda, que a Torá nos segurou. Cada geração tivemos inimigos. O que fez a gente vencer não foi só a humildade, foi Netzach, foi a perseverança. Porque se dependesse da humildade somente, seríamos apenas palavras em livros de história. Nós não chegaríamos em nenhum lugar. Então, mesmo no Holocausto, mesmo na Inquisição, os judeus falaram, não, nós vamos ser fortes, humildes perante Deus, mas fortes para manter a nossa tradição, cuidar da tradição e continuar como um povo. Que possamos, então, usar essas duas características sabiamente, sermos teimosos quando precisa ser teimosos, sermos humildes e com certeza encontrar brachá, bênção em todos os nossos relacionamentos, sejam eles na família, entre amigos, no trabalho, em absolutamente tudo. Shkoyach a todos que participaram. Vamos interromper aqui.